Como reprogramar sua mente para dinheiro e prosperidade. Os segredos da mente milionária. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com naturalidade, enquanto outras vivem em escassez, mesmo se esforçando muito? Já sentiu que algo invisível parece sempre te puxar de volta para o mesmo lugar, como se houvesse uma barreira mental entre você e a prosperidade que deseja? A verdade é que existe sim uma força poderosa moldando os seus resultados financeiros. E ela começa muito antes do dinheiro chegar. Ela nasce na sua mente, mais especificamente na sua programação mental. Nesse vídeo introdutório da série Os Segredos da Mente Milionária, você vai entender por que não é o que você sabe que determina seu sucesso financeiro, mas sim o que está programado no seu subconsciente. Vamos falar sobre um conceito fundamental que transforma a maneira como você se relaciona com o dinheiro, o processo PPSAR. Programação gera pensamentos, que geram sentimentos, que levam a ações, que produzem resultados. Se os seus resultados financeiros não estão como você gostaria, é porque algo está mal programado na origem. E o mais poderoso de tudo isso, programação pode ser reconhecida, reprogramada e reescrita. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como suas crenças sobre dinheiro foram implantadas em você ainda na infância, sem que você percebesse. Como as palavras, os exemplos e os episódios específicos vividos na sua casa moldaram seu termostato financeiro. E mais importante, como dar os primeiros passos para reprogramar sua mente e criar uma nova realidade de prosperidade. Este é o primeiro passo para assumir o controle da sua vida financeira de dentro para fora. Se você está pronto para deixar de ser vítima da sua programação mental e se tornar o criador da sua nova história, fique comigo até o final, porque a partir de agora, você vai entender por que riqueza começa na mente e só depois chega na conta bancária. Antes mesmo de aprender a contar dinheiro, você já estava sendo programado para lidar com ele. E o mais assustador, ninguém te perguntou se você concordava com isso. Você apenas absorveu como uma esponja. Nos seus primeiros anos de vida, sua mente ainda não tinha filtros. Tudo o que você ouvia, via e sentia ao redor entrava direto no seu subconsciente como uma verdade absoluta. E é exatamente aí que nasceu sua relação emocional com o dinheiro. Pense por um instante, o que você costumava ouvir sobre dinheiro quando era criança? Dinheiro não nasce em árvore? Rico não vai para o céu? Quem é pobre é mais honesto? Tem que trabalhar muito e suar para conseguir alguma coisa na vida? Essas frases, repetidas milhares de vezes, não são apenas expressões populares, elas são comandos mentais, são como softwares instalados no seu sistema operacional interno. E mesmo que hoje, adulto, você racionalmente discorde delas, o seu subconsciente continua operando com esses códigos. E o que acontece quando esse código interno entra em conflito com o seu desejo consciente de prosperar? A resposta é simples e dolorosa: autossabotagem. Você até quer ganhar mais, até se esforça, mas lá no fundo existe uma voz silenciosa dizendo que você não merece, que dinheiro traz problemas, que vai te afastar das pessoas, que é perigoso ou que vai fazer de você alguém pior. E sem perceber, você passa a repetir os mesmos padrões dos seus pais ou de quem te criou. Se sua família vivia apertada, você talvez tenha criado uma zona de conforto emocional no aperto. Se havia escassez, você pode sentir culpa quando tem abundância. Se havia crítica contra os ricos, você pode inconscientemente se afastar do sucesso para não ser igual a eles. É assim que a programação financeira se perpetua de geração em geração. Mas aqui está o ponto-chave. Tudo que é programado pode ser reprogramado. Tudo que foi instalado pode ser substituído. O primeiro passo é tomar consciência, parar e observar.
Quais são os padrões de pensamento, de fala e de comportamento que você vem repetindo? Quais frases estão gravadas na sua mente e influenciam suas decisões sem que você perceba? Você não é culpado pela programação que recebeu na infância, mas a partir de agora você se torna responsável por mudar o que quiser mudar. Se você realmente quer criar uma vida próspera, precisa ter a coragem de olhar para dentro e identificar o que está travando seu crescimento. Porque o dinheiro que você quer conquistar do lado de fora começa naquilo que você carrega do lado de dentro. Agora que você entende que sua mente foi programada desde cedo, é hora de abrir os olhos para as 3 principais formas como essa programação entrou na sua vida. Elas são silenciosas, mas moldaram profundamente a maneira como você lida com o dinheiro, com o sucesso, com a sua própria autoestima. 1. Programação verbal. Palavras têm poder, principalmente quando ditas com frequência e por pessoas que você ama ou respeita. Se na sua infância você ouviu frases como: "Você acha que dinheiro dá em árvore? Dinheiro é sujo. Quem nasce pobre morre pobre. Fulano ficou rico, mas depois perdeu tudo." Essas frases foram como sementes lançadas direto no solo fértil da sua mente infantil. E sabe o que acontece com uma semente quando encontra terra fértil? Ela cresce. Mesmo que você nem perceba, anos depois, você se vê repetindo as mesmas frases, ou agindo como se elas fossem verdade absoluta, mesmo que não faça mais sentido. Essa é a força da programação verbal. E até que você tome consciência dessas frases e decida substituir cada uma delas por uma nova verdade, você continuará colhendo os frutos das crenças antigas. 2. Exemplos. Você aprendeu mais pelo que viu do que pelo que ouviu. Seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos mais velhos, cada um deles foi um modelo silencioso, moldando a sua percepção de realidade. Se você cresceu em um ambiente onde o dinheiro sempre foi um problema, onde havia brigas constantes por causa das contas, onde se dizia que rico era arrogante ou que dinheiro afastava as pessoas, então o seu subconsciente registrou isso como verdade. Talvez você tenha visto seus pais trabalhando demais e, mesmo assim, nunca sobrava. Talvez tenha testemunhado alguém próximo ganhando muito dinheiro e depois perdendo tudo. Talvez tenha notado que quando alguém prosperava, era alvo de inveja, fofoca ou rejeição. Esses exemplos se transformam em referências internas. E mesmo que hoje você diga quero ser diferente, a verdade é que, sem perceber, você continua imitando ou reagindo contra esses exemplos. É por isso que, muitas vezes, nos tornamos exatamente como nossos pais, ou o completo oposto, mas ainda assim estamos agindo em reação a eles. Não é liberdade, ainda é prisão. 3. Episódios específicos. Existem momentos que marcam a nossa história de forma tão intensa que se tornam gatilhos emocionais profundos. Talvez você tenha presenciado seus pais sendo humilhados por falta de dinheiro. Talvez você mesmo tenha sido ridicularizado por ter pouco ou, ao contrário, por ter demais. Talvez você tenha passado por um trauma, como uma perda financeira repentina ou uma situação de escassez extrema que te fez sentir medo, vergonha ou impotência. Esses episódios específicos criam impressões emocionais fortíssimas, e o subconsciente aprende rápido quando a emoção é intensa. A partir desse episódio, sua mente cria uma regra para te proteger. Mas essa regra, que era uma tentativa de sobrevivência, se torna uma prisão que te impede de prosperar. Você começa a evitar riscos, a se esconder, a aceitar pouco, a se auto-sabotar quando as coisas começam a dar certo. Só que a boa notícia é, ao identificar o episódio, você pode resignificar. Você pode voltar lá dentro de si, olhar com os olhos de hoje, acolher a dor de ontem e escolher um novo significado.
É nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Essas três influências, verbal, visual e vivencial, moldaram o seu modelo de dinheiro. E esse modelo não é apenas uma ideia vaga. Ele é a base da sua estrutura mental. Ele determina o que você acredita que é possível ou não, e é ele que influencia diretamente seus pensamentos, sentimentos, ações e resultados. No próximo bloco, vamos mergulhar fundo no processo de manifestação da realidade financeira e entender como tudo isso se conecta no seu dia a dia, criando os mesmos resultados repetidamente, até que você decida mudar o código. Você já ouviu alguém dizer: "A vida é assim mesmo", como se os resultados que ela vive fossem algo imutável, predestinado? Talvez você já tenha se sentido assim também, como se por mais que tentasse, seus resultados não mudassem. Mas e se eu te dissesse que existe uma lógica invisível por trás de tudo que você vive hoje? E que, para mudar o que está do lado de fora, você precisa mexer primeiro no que está do lado de dentro? É exatamente isso que o modelo PPSAR nos mostra. Esse processo explica como sua programação mental gera pensamentos, que por sua vez geram sentimentos que influenciam suas ações. E é dessas ações que nascem seus resultados. Vamos por partes. Programação. É o conteúdo que foi instalado na sua mente desde a infância. As frases que ouviu, os exemplos que viu, os episódios que viveu. Pensamentos. Tudo aquilo que você pensa sobre dinheiro, sucesso, riqueza ou fracasso nasce da sua programação. Se sua programação diz dinheiro é difícil, seus pensamentos vão reforçar essa dificuldade constantemente. Sentimentos. Seus pensamentos despertam emoções. Se você pensa que o dinheiro é escasso, vai sentir medo de investir, culpa ao receber, ansiedade ao gastar. E esses sentimentos geram tensão, desconforto, retração. Ações. Seus sentimentos moldam suas atitudes. Você evita riscos, procrastina oportunidades, se sabota ou se contenta com pouco. Age abaixo do seu potencial, ou às vezes nem age. Resultados. E como consequência, colhe os mesmos resultados de sempre. Escassez, instabilidade, frustração, limitações. E acaba confirmando a falsa crença de que a vida é assim mesmo. Mas preste atenção nisso. Se você mudar a programação, muda os pensamentos. Se muda os pensamentos, muda os sentimentos. Se muda os sentimentos, suas ações mudam. E quando as ações mudam, os resultados inevitavelmente mudam. É por isso que, por mais que você leia livros de finanças ou tente seguir técnicas de enriquecimento, nada funciona se a raiz continuar contaminada. E aqui entra uma das metáforas mais poderosas do livro, a árvore da vida. Imagine uma árvore. Você está olhando para ela, vê os frutos, pequenos, feios, murchos. Você está insatisfeito com esses frutos. Eles representam seus resultados. Dinheiro curto, contas apertadas, medo do futuro. Então, o que você faz? Tenta mudar os frutos, trocar os galhos, podar as folhas. Mas adivinha? Nada muda de verdade enquanto você não mexer nas raízes. As raízes estão no invisível, debaixo da terra. São elas que sustentam tudo. No nosso caso, as raízes são o seu mundo interior, a sua programação mental. O que está fora é reflexo do que está dentro. O invisível governa o visível. Essa é uma das verdades mais ignoradas e, ao mesmo tempo, mais transformadoras sobre riqueza. Você não está criando seus resultados financeiros apenas com esforço e trabalho. Está criando a partir da sua identidade inconsciente, do seu padrão interno, do seu modelo mental. E isso explica por que tantas pessoas ricas perdem tudo e, em pouco tempo, recuperam. E por que outras que ganham um bom dinheiro parecem nunca conseguir prosperar. O que faz a diferença não é o quanto ganham,
mas o modelo mental que carregam, o seu termostato financeiro. E se esse termostato estiver programado para a escassez, ele vai dar um jeito de fazer você voltar para ela, mesmo que ganhe mais, mesmo que tenha boas ideias, mesmo que tente crescer. Por isso, o que você precisa agora não é de mais esforço, é de mais consciência, é de uma reprogramação, porque só quando você transforma a raiz, os frutos começam a mudar. Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver num ciclo interminável? Elas até conseguem ganhar um dinheiro extra, conquistar um bom trabalho, fechar uma venda inesperada ou receber uma herança. Mas pouco tempo depois, tudo volta exatamente ao que era antes. É como se existisse um limite invisível, um teto emocional que impede que a vida financeira avance além de certo ponto. Esse teto tem nome: termostato financeiro. Assim como um termostato de ar-condicionado regula a temperatura de um ambiente, o seu termostato financeiro regula o nível de riqueza que você tolera internamente. E o ponto-chave é: esse nível não é racional, ele é emocional, ele é subconsciente. Foi definido, na maior parte das vezes, ainda na sua infância, com base nas suas experiências, nas frases que você ouviu, nos exemplos que presenciou e nos episódios que marcaram sua relação com dinheiro. Você pode até querer mais. Pode sonhar alto, traçar metas, fazer planos. Mas, se o seu termostato está ajustado para um nível mais baixo de prosperidade, toda vez que você tentar ir além, algo vai te puxar de volta. Esse algo pode se manifestar de várias formas. Você procrastina oportunidades decisivas. Começa bem, mas não termina. Gasta compulsivamente quando começa a ganhar mais. Se envolve em dívidas desnecessárias. Se sabota no momento em que está prestes a avançar. E o mais doloroso, você nem percebe que está fazendo isso. A única coisa que sente é frustração, cansaço e um senso de impotência crescente. É como tentar encher um balde furado. Você trabalha, se esforça, mas nunca vê o dinheiro sobrar. Nunca sente estabilidade. Nunca acredita de verdade que pode vencer. Mas aqui está o despertar. Você não é preguiçoso, você não é burro, você não é azarado. Você apenas está programado para voltar ao que é familiar, mesmo que esse lugar seja doloroso. E sabe por quê? Porque para o subconsciente, o familiar é seguro, mesmo que seja ruim, mesmo que te impeça de crescer. Se foi assim que você viveu, é para lá que sua mente tenta te levar de volta. Por isso, mudar o termostato financeiro não é sobre ganhar mais. É sobre aceitar mais. É sobre permitir-se ser, fazer e ter mais. É sobre reescrever o nível de prosperidade com o qual você se sente confortável e merecedor. O que você precisa entender é que o termostato pode sim ser ajustado. Ele não é fixo, ele foi moldado por experiências e pode ser remoldado por novas experiências, por nova consciência, por novas decisões. No próximo bloco, vamos finalmente falar sobre como reprogramar sua mente para a riqueza, com estratégias práticas, frases de poder, repetições conscientes e exercícios que começam a mudar o terreno onde sua árvore está plantada. É hora de sair da prisão invisível e dar o primeiro passo na construção de um novo modelo mental. Um modelo que permite, atrai e sustenta a abundância. Chegou o momento de virar a chave. Até aqui, você entendeu como sua mente foi programada, como essa programação influencia seus pensamentos, sentimentos, ações e resultados. E como tudo isso cria um padrão invisível que define sua vida financeira. Mas agora você não está mais no piloto automático, você está consciente, e consciência é o primeiro passo da transformação. A pergunta que fica é: como reprogramar esse sistema mental? Como instalar uma nova identidade interna que sustente uma nova realidade financeira? A reprogramação da mente começa com um princípio simples, mas poderoso.
Tudo o que é repetido com intensidade emocional se torna uma nova crença. E para isso, você precisa de 3 ingredientes: decisão consciente de mudança, novas declarações internas, repetição com sentimento. Vamos começar com o mais direto: as declarações financeiras. Sim, frases faladas em voz alta. Não são frases mágicas, são comandos. Quando você declara algo com clareza, sua mente começa a se alinhar com essa nova verdade. Mas atenção, não adianta repetir no automático. É preciso sentir. Aqui vão 3 declarações para você começar hoje. Meu modelo de dinheiro está sendo reprogramado agora. Estou aberto a e receptivo a abundância ilimitada do universo. Eu tenho uma mente milionária. Diga essas frases todos os dias, de preferência pela manhã e à noite. Em voz alta, de frente para o espelho, com presença. No início, sua mente pode resistir. Pode parecer estranho, forçado, até ridículo. Mas lembre-se, sua mente antiga vai lutar para se manter no controle. A repetição quebra essa resistência. Além das declarações, comece a observar seus pensamentos automáticos. Quando perceber que está se criticando, se limitando ou se sabotando, pare, respire e substitua. Você está trocando o software. Outro passo essencial é trocar suas influências. Consuma conteúdos que fortaleçam sua nova mentalidade. Leia livros como este. Assista vídeos como este. Afaste-se de pessoas que só falam de escassez, crise, medo e limitação. E se não puder se afastar fisicamente, crie uma barreira mental. Você está criando uma nova realidade. E para isso, precisa proteger o que está construindo dentro de você. Você também pode começar a agir como alguém que já tem a mentalidade que deseja. Pergunte-se: se eu fosse uma pessoa financeiramente próspera, como eu pensaria agora? Como eu agiria? Que decisão eu tomaria diante disso? Não se trata de fingir. Trata-se de assumir uma nova identidade. Aos poucos, isso se torna natural. E a realidade começa a responder à sua nova vibração interna. Por fim, lembre-se, reprogramar a mente é um processo. Não é mágica, é prática. Não é da noite para o dia. Mas um dia você acorda e percebe que algo mudou. Você pensa diferente, sente diferente, age diferente e os resultados começam a surgir. A abundância é seu direito natural, mas você precisa reivindicar esse direito com presença, coragem e consistência. E é por isso que essa série existe. Nos próximos vídeos, vamos explorar os princípios de riqueza que podem consolidar essa nova programação dentro de você. 1 a 1. De forma clara, prática e profunda. Se este conteúdo te despertou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Salve este vídeo. Reveja sempre que precisar. E prepare-se para o próximo passo, porque você cria sua vida. Sempre criou. A diferença agora é que você vai fazer isso conscientemente.